os microfones que estiverem abertos, tá bom? Então, hoje, com a graça de Deus, né? E não é à toa que o tema geral dos nossos estudos é sobre o olhar da graça do Senhor. Hoje nós vamos para o estudo número 8. Olhem só, 8 sextas-feiras já que nós estamos juntas aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor. E hoje nós vamos estudar o atributo onipresente. E nós vamos ler, para começar, um versículo que está em 1 Reis 8, 27, que diz o seguinte: Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Esse versículo, ele entrelaça com um outro atributo que nós já estudamos, que é o Deus infinito. Esse atributo infinito, ele está entrelaçado também com a onipresença. Recapitulando os outros estudos anteriores. No estudo 1, nós vimos que nós somos criadas por Ele e para Ele, para refletir a sua glória. No estudo 2, nós vimos que Deus é infinito e ilimitado. No 3, nós estudamos que Deus é incompreensível, ou seja, eu não consigo conhecer por completo o Senhor, mas consigo conhecê-lo o suficiente para ser alcançada através da salvação em Cristo Jesus e depois conhecendo no processo de santificação. No quarto, nós aprendemos que Deus é autoexistente. Ele criou muitas coisas, mas ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. No quinto estudo, nós vimos que Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Ele não nos criou porque precisa de nós. Mas, ao contrário, nós precisamos dele. Nós não somos autossuficientes. A nossa suficiência vem do Senhor. No sexto estudo, nós vimos que Deus é eterno. Ele sempre existiu, sempre existirá. Ele é o princípio de todas as coisas, o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Nós não, né? Nós somos limitadas, nós temos uma existência aqui, do lado de cada eternidade, limitada. E no estudo número 7, nós estudamos que Deus é imutável. Não há qualquer sombra de variação ou mudança no Senhor. Ele não muda. E para nós isso é uma segurança, porque ele não muda, as promessas não mudam, a palavra dele não muda. Ao contrário de nós, que somos mutáveis, sujeitos a mudanças, e graças a ele por isso, né? Senão nós não teríamos como passar pelo processo de santificação, que implica uma mudança constante, diária, rumo ao nosso alvo. E hoje, finalmente, nós vamos estudar a onipresença de Deus. Então, o que significa isso? Dizer que Deus é onipresente significa dizer que ele é completamente presente em todos os lugares, o tempo todo. Ele está completamente presente em todos os lugares, passado, presente e futuro, que é o que os teólogos chamam de imanência. É muito difícil para a nossa mente limitada, porque lá, quando nós estudamos que Deus é limitado, nós vimos que nós somos limitadas. Nós temos um conhecimento limitado, um entendimento limitado. Então, este atributo que nós vamos estudar hoje, ele é um exercício de fé muito grande, porque é muito difícil, é impossível para nós compreendermos que um ser é capaz de estar presente em todos os lugares físicos, né, espirituais, e também estar em todo o tempo, passado, presente e futuro. Mas pela fé e pela revelação que a palavra nos traz, nós cremos que Deus é onipresente. Nós cremos que ele tem esse atributo íncito, a essência do ser de Deus. Deus também está em todas as coisas, ao redor de todas elas, mas ele também não se confunde nem conosco, nem com a criação. Seria um equívoco
nós acreditarmos ou entendermos que somos pequenos pedaços do Senhor. Não somos. Nós fomos feitas à imagem e semelhança dele, mas nós não nos confundimos com o nosso Criador, nem a sua própria criação. A criação revela quem é o Senhor, mas não, Deus não se confunde com a sua criação. Então, quando eu falo que Deus é onipresente, eu estou dizendo que ele é um Deus presente sem limites. Por isso que eu disse para vocês que os atributos, eles vão se entrelaçando. Um não exclui o outro. Pelo contrário, um atributo me ajuda a compreender o outro. Se eu leio lá em Salmo 139, de 8 a 12, ele me dá uma segurança muito grande, porque o salmista diz o seguinte: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Quem prestou atenção no cântico e prestou atenção na ministração que a Raquel Novaes faz ali quase no finalzinho, viu que ela citou Isaías. Isaías tem tido um significado todo especial para a minha vida durante esse processo do câncer, né? Porque lá em Isaías diz o seguinte, exatamente o que a Raquel ministrou. As águas, as ondas podem ficar altas, né? Mas as águas não me encobrirão. Se eu tiver que passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Essa passagem nos mostra a presença do Senhor constante nas nossas vidas, indo à frente. Então, se eu tiver que passar pelas águas, ele está me garantindo, elas não vão me encobrir. Eu não vou sucumbir, ele estará ali comigo, segurando as ondas, como ele fez no Mar Vermelho, como ele fez no Jordão. Ele é o mesmo Deus. Lembra que nós estudamos que ele é imutável, ele não muda. Então, o mesmo Deus lá do Mar Vermelho, do Jordão, é o Deus nosso de hoje. Então, se ele segurou lá as ondas do Mar Vermelho e do Jordão, ele vai segurar as ondas para que as águas das dificuldades, das adversidades, não me encubram. Se eu tiver que passar pelo fogo, e eu vou passar muitas vezes, nós vamos passar muitas vezes, para sermos refinados, né, como ouro, ele me garante que essas chamas não vão me queimar, não vão me arder. Elas são necessárias. Às vezes as ondas sobem muito, né? E nós já estudamos que a maneira que Deus tem para a nossa vida de lidarmos com essas situações é fixarmos os nossos olhos nele, olharmos para a cruz, sabendo que a cruz está vazia porque Jesus ressuscitou e está lá, ao lado do Pai, intercedendo por nós. E o Senhor vai adiante de nós, como ele foi com o povo no deserto. Então, não importa se eu passo pelo vale, se eu passo pelo deserto, se eu passo pelas águas que ficam altas, ele me garante. A promessa dele é de que elas não vão me encobrir. E nós vimos que as promessas do Senhor não mudam. E hoje a gente está aprendendo que ele é onipresente. Ele está comigo em todos os lugares, em todo o tempo. Então, essa presença do Senhor deve ser entendida por mim como a garantia de que Ele está comigo o tempo todo. Então, eu não vou sucumbir. Mas eu preciso ter a consciência, pela fé, de que isso acontece o tempo todo. Deus não se afasta de nós. Nós é que, às vezes, nas dificuldades, ou às vezes até em tempos de alegria, nós nos esquecemos da presença constante de Deus nas nossas vidas, seja na alegria, seja na dificuldade. João 4:24 nos alerta para isso, porque ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E nós vimos pelo versículo, o primeiro versículo que nós lemos, que ele está em todos os lugares. Atos 17, 27 diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, Deus está sempre perto de cada uma de nós. Por enquanto, nós desfrutamos isso de uma forma limitada porque nós somos limitados, né? Então, talvez a nossa mente não consiga compreender de uma maneira completa, mas nós caminhamos no nosso processo de santificação buscando este alvo. Por isso que é tão importante eu buscar a presença do Senhor, porque Ele está comigo o tempo todo. Mas eu preciso buscar estar nesta presença, através da minha vida devocional, através da minha vida de oração, da minha vida de intimidade com o Senhor. Nós, ao contrário desse Deus, que é onipresente, nós estamos limitadas a um só lugar. O nosso próprio corpo, né? Já é um conjunto de limites estabelecidos pelo Senhor que nos criou. Eu descobri recentemente que eu encolhi. Eu achava que eu tinha 1,56 m. Estou com 1,53 m. E do alto dos meus 1,53 m, eu não consigo enxergar algo que esteja mais baixo que isso, ou muito mais alto, né? Eu tenho um limite de caminhada, eu tenho um limite de exercício. Então, nosso próprio corpo é um conjunto de limites e Deus nos criou desta forma. Quantas vezes nós, como mães, como esposas, às vezes falamos assim: eu queria estar em mais de um lugar ao mesmo tempo para eu dar conta de fazer tudo o que eu tenho para fazer hoje, não é? Às vezes, quando nós temos demandas de filhos, né, que estão em fases diferentes, aí a gente precisava estar em 2 eventos ao mesmo tempo, a gente às vezes fala isso, né? Eu queria ser duas para dar conta de tudo. Percebam que quando nós estamos falando isso, nós estamos cobiçando ser um ser sem limites. E nós somos limitadas. Nós estamos tentando usurpar um atributo que não é nosso. E nós precisamos aprender a descansar nessa realidade, de que nós somos limitadas, mas nós temos um Deus ilimitado. Nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e graças a Deus por isso, né? Porque nós íamos chegar no processo de exaustão, porque nós somos limitados. E nós precisamos descansar e buscar no Senhor. Senhor, a minha agenda hoje seria essa. Mas o que o Senhor quer exatamente que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? Nós precisamos aprender a fazer esse exercício de reconhecer que nós somos limitadas, que o nosso dia tem apenas 24 horas e nós não conseguimos ficar acordadas às 24 horas. Portanto, o nosso tempo de atividade no dia, ele é limitado e graças a Deus por isso nós precisamos aprender a respeitar esses limites, como limites impostos pelo Senhor e descansar e buscar a orientação dele, para remir esse tempo que nós temos, para saber usar essa limitação que nós temos de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. E hoje nós temos avanços tecnológicos que almejam diminuir essa restrição, não é verdade? Eu já cheguei ao absurdo de fazer 2 audiências em 2 salas separadas, tentando ouvir 2 salas diferentes. Eu nunca mais faço isso, porque é uma loucura, né? Isso extrapola qualquer senso, qualquer sensatez, não é verdade? Então, nós precisamos aprender que os avanços tecnológicos, eles existem para tentar resolver alguns problemas pontuais. Por exemplo, é uma bênção nós estarmos aqui, usufruindo dessa tecnologia, e estudando com pessoas que estão em São Paulo, que estão no Rio, que estão em Uberlândia, que estão nos mais diversos lugares. Mas isso é uma coisa pontual, porque acaba que às vezes a gente tem uma onipresença fabricada pela tecnologia e a gente começa a ter a nossa atenção dividida. Por exemplo, durante a pandemia, quem estava no teletrabalho teve a casa invadida, não é? Pelo trabalho.
e houve realmente uma invasão. E se a gente não estabelecer limites, continua havendo, porque algumas pessoas como eu continuam no teletrabalho. Então, nós precisamos estabelecer os limites. Tal hora é o meu trabalho, tal hora é a minha casa. Porque se eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a minha atenção vai ser dividida e eu não vou conseguir usufruir de um tempo que eu tenho com meu esposo, com as minhas filhas, da maneira como Deus deseja que eu tenha. Porque nós precisamos ser intencionais também no tempo que a gente disponibiliza para estar com alguém, seja um amigo, seja a família, seja filho, seja o esposo. Uma coisa que está acontecendo muito, amizades virtuais versus amizades presenciais. Às vezes a gente se limita a conversar pelos aplicativos de mensagens e as irmãs hão de concordar comigo que às vezes uma frase que é digitada, ela é mal interpretada. Quantas vezes mal entendidos que surgem de conversas por mensagens, depois quando nós temos um encontro presencial, a gente fala, poxa, mas não é exatamente isso que eu quis dizer. Então, eu estou dizendo que a gente não deve usar essa tecnologia? Quem me conhece sabe que eu amo tecnologia. Não, a gente pode usar. A gente só não pode substituir a alegria relacional por essa tecnologia. Engraçado que quando eu estava me preparando, eu fui lá em 2 João 1:12. Vejam o que diz nesse versículo e pensem se isso não se aplica ao que às vezes a gente sente hoje, quando a gente está limitado a um relacionamento por mensagem, um relacionamento virtual. Vejam o que diz lá. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Eu vou ler novamente, minhas irmãs. Vejam como a palavra de Deus é imutável. Valeu lá, naquela época, e vale para nós aqui hoje. Eu vou repetir. 2 João 1:12. Eu vou colocar para vocês no resumo depois. Diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel de tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Seria a mesma coisa que eu estar conversando com a Vanilze aqui pelo WhatsApp e falar: Ô, Vanilze, eu tinha muita coisa a mais para te dizer, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou em Uberlândia. Ou então você vem aqui em Cuiabá para a gente conversar de viva voz para a nossa alegria ser completa. Então, essa alegria relacional, ela ocorre presencialmente. A tecnologia é boa, é para suprir distância, um momento que eu estou vivendo de distância de alguém que eu amo, que eu preciso, mas é naquele momento. Mas nós temos que nos atentar para a presença. A tecnologia não substitui e jamais vai substituir a presença. A mesma coisa, a necessidade de nós nos congregarmos. Uma vez ou outra, quando eu estou impossibilitada de ir até o templo, ótimo que eu tenha transmissão online, mas é infinitamente melhor quando eu vou até o templo, ouço a mensagem ali, canto os louvores ali, converso com os irmãos antes e depois do culto. Essa presença, essa alegria relacional, ela é diferente. Nós precisamos disso. Deus nos criou como seres relacionais. Isso faz parte da nossa essência. Por quê? Porque Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar comigo, com cada um de vocês. Ele quer ter vida de intimidade conosco. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, nos incentiva a cada vez mais buscarmos a leitura diária da palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão com os nossos irmãos, porque nós precisamos disso. Então, nós vimos que Deus é onipresente, nós não somos, mas muitas vezes tentamos usurpar esse atributo, mas que nós precisamos
conhecer, nós precisamos ter conhecimento dessa onipresença de Deus, dessa presença constante de Deus nas nossas vidas. E uma coisa muito importante, nós não podemos ligar o conhecimento, o reconhecimento da presença constante de Deus a um sentimento. Deus não está perto se eu sinto ou não. Ele está sempre conosco. A presença dele é constante. E essa presença constante do Senhor, essa onipresença do Senhor, deveria nos tornar vigilantes quanto ao pecado. Esse conhecimento da onipresença do Senhor, ela nos deveria levar a uma confissão e arrependimento, nos conduzir à confissão e arrependimento. Porque, vejam bem, se ele é onipresente, ele está o tempo todo. Mesmo que eu pense que eu estou fazendo em secreto, ele sabe. Aliás, a palavra de Deus diz que ele conhece a palavra antes mesmo, a minha, né? Antes mesmo que ela seja dita. Jeremias 23, de 23 e 24, diz o seguinte: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, essa presença ilimitada de Deus, ela não deixa espaços para uma vida prática de ateísmo, porque às vezes nós professamos que somos cristãos, às vezes nós professamos que Deus é onipresente, mas nós vivemos na prática como se ele não fosse onipresente. E nós precisamos pedir isso para Ele, que Ele esteja nos dando cada vez mais esta consciência pela fé de que Ele está conosco o tempo todo, que a presença dele conosco, ela é constante. Em Salmo 51, 4, Davi diz o seguinte: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja a consciência de Davi com relação à onipresença de Deus na vida dele. Os erros que Davi cometeu, ele cometeu, aparentemente, contra Urias, né? Contra as outras pessoas. Mas veja o reconhecimento dele aqui, quando ele é confrontado com o pecado, o que ele diz? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, para além de ter feito algo que prejudicou uma determinada pessoa, Davi reconhece que antes de qualquer coisa ele pecou contra o próprio Deus. Então, o pecado ele é um fenômeno vertical. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Ele é terrivelmente corrupto e enganoso. E ele nos engana com várias mentiras. Às vezes, quando nós estamos passando, por exemplo, por uma situação difícil, um sofrimento, nós pensamos que Deus está distante, nós pensamos que Ele não está vendo os nossos sofrimentos, nós pensamos que os nossos pecados nos desqualificam, né? De fato, o pecado deve ser confessado para que de uma vez por todas eu saia daquele problema, né? Mas Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo o meu sofrimento. Então, não é verdade que Ele não está vendo o nosso sofrimento. É que o nosso coração nos engana para que nós pensemos desta forma. Muitas vezes, o que vai acontecer é que eu não estou conseguindo perceber a ação do Senhor na minha vida, mas Ele está trabalhando, seja me corrigindo, seja me moldando através do sofrimento.
mas eu tenho uma certeza que Ele está também me consolando, me fortalecendo, e isso é muito importante. Eu tenho que sempre me lembrar do Salmo 23:4, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que foi exatamente o cântico que nós compartilhamos. Que o Senhor está conosco o tempo todo. Então o Salmo diz: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, o conhecimento da presença de Deus na minha vida deve despertar um sentimento de gratidão profunda. Porque vejam, quando eu penso que Deus é onipresente, Ele conhece o meu pensamento antes de vir, através de palavra. Ele conhece a minha palavra antes dela ser dita. Ele conhece o mais profundo do meu coração. E ainda assim, Ele nos amou de tal forma que Ele mandou Jesus para morrer na cruz, para que eu tivesse vida eterna. Então vejam, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, se eu conhecesse tudo de errado que uma pessoa faz, eu teria uma certa distância, uma certa aversão, não é isso? Imaginem se Deus pensasse dessa forma. Então, o simples fato de pensar nessa onipresença, que não nos exclui, pelo contrário, apesar de tudo isso, apesar de todo esse conhecimento que ele tem a respeito de quem eu sou, do que eu penso, do que está no meu coração, ele me ama, ele te ama de uma forma tão profunda que mandou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos vida eterna, vida e vida abundância, que começa aqui, a partir do momento que eu tomo essa decisão de entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E pensando nessa onipresença do Senhor, que está comigo o tempo todo, está conosco o tempo todo, nos consolando, indo conosco à frente, nos fortalecendo, renovando o nosso ânimo, renovando a nossa força, nós precisamos exercer o ministério da presença, mesmo com as nossas limitações. E o que é esse ministério da presença? É nós oferecermos a nossa presença para aquele que está sofrendo, para aquele que está precisando de consolo. E às vezes não haverá palavra para ser dita, apenas a nossa presença ali naquele momento, para que aquela pessoa saiba que nós estamos ali, mesmo em silêncio, sem nada para dizer, mas estamos ali com ela, não vamos abandoná-la. Ela pode contar com o nosso abraço, ela pode contar com o nosso acolhimento. E nós precisamos pedir ao Senhor que esteja nos dando esta vontade de exercer esse ministério da presença, porque nós consolamos com a consolação que nós recebemos. Então, se eu sou consolada, se eu sou confortada, Deus pode me capacitar também para levar essa consolação, para levar este conforto. Então, enquanto nós estivermos buscando o mito dessa onipresença humana, que é uma usurpação do atributo que é só do Senhor, nós ficaremos frustradas, mas nós ficaremos sobrecarregadas. Mas, ao contrário, se nós descansarmos, sabendo que nós não podemos fugir da presença de Deus. Lembra? Se eu subir aos céus, ele estará lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ele estará lá. Que isso possa trazer descanso para as nossas vidas. Né? Que nós possamos usufruir dessa presença, dessa certeza da presença do Senhor conosco. E possamos ser edificadas, possamos ser fortalecidas e, acima de tudo, possamos achar descanso, descanso no Senhor. Eu gostaria de orar com as irmãs nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ensine a usufruirmos dessa certeza, dessa convicção de que Ele está conosco o tempo todo. Não importa se eu estou no vale, se eu estou no deserto, ou se eu estou atravessando um tempo bom. Ele está comigo o tempo todo.
Senhor Deus, nós agradecemos mais uma vez por esse momento tão precioso, Senhor, de meditação na tua palavra, que nunca muda, que nos revela quem é o Senhor e que nos dá o descanso, Pai, mesmo em situações tão difíceis. Nós podemos contar com a tua presença, com o teu consolo. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque Jesus foi enviado como homem para sentir o que nós sentimos. E quando ele disse na cruz, Pai, por que me desamparaste? Ele sentiu exatamente o que nós sentimos, para que nós nunca mais precisássemos nos sentir sozinhas, para que nós nunca mais precisássemos sentir que estamos abandonadas, porque o Senhor está conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que o Senhor providenciou esse meio para que tivéssemos vida. Fala ao nosso coração, ó Pai. Ensina-nos a tua palavra a cada dia. Ensina-nos a viver uma vida de intimidade com o Senhor, em oração, na leitura da palavra, em comunhão com os nossos irmãos, desfrutando, ó Pai, dessa alegria relacional com o Senhor e com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa família. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos, porque o Senhor é um Deus onipresente. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou encerrar a gravação, meus irmãos.